Os... Fala pessoal, Pac aqui. A gente vai reagir agora a um vídeo muito interessante sobre mente. O título do vídeo é Transforme a sua dor, psicanálise na prática, do padre Fábio Marinho, que faz um trabalho muito bacana, admiro o trabalho dele, e a psicanalista Andrea Vermont. Existe uma pergunta no meio do vídeo que ela não soube responder, e devido a isso eu vou fazer essa reação, que com a hipnose a gente consegue responder muito bem essa pergunta que a psicanálise não consegue responder. E eu acho muito válido agregar a hipnose dentro da psicanálise nos momentos que a gente pode aplicar em clientes, pacientes. Então vale muito a pena entender e saber a resposta dessa pergunta que não conseguiram responder devido ao não conhecimento da hipnose. Tá? Volto a frisar, gosto muito, admiro o trabalho dos dois, tanto do padre Fábio Marinho. Eles ensinam, existe muito aprendizado sobre mente, sobre psicanálise, sobre psicologia. E da Andrea Vermont também, psicanalista, muito bacana, aprendo muito com os dois, mas eu consigo, através da hipnose, responder essa pergunta. E acredito que vai agregar muito quem assistir esse vídeo. E se você gosta desse conteúdo sobre mente, programação neurolinguística, psicanálise, psicologia, compartilha com quem precisa, se inscreve no canal, curte e deixe seu comentário. Às vezes a gente pode colocar muito mais conteúdo devido ao seu comentário. Beleza? Então vamos ao vídeo. Vou soltar o vídeo, vai ser bem curto o pedaço do vídeo. Existe uma introdução antes. Só que eu vou colocar esse contexto que eu separei aqui para vocês entenderem o contexto dessa pergunta e entenderem a resposta também devido a essa pergunta. Que nunca me julgou, pelo contrário, meu pai era extremamente doce, mas o meu irmão, por exemplo, precisou assumir uma figura extremamente masculina para suprir o masculino que faltava em mim. E por diversas vezes, principalmente na adolescência, eu precisava de provar que eu não era aquele estereótipo que tinham colocado sobre mim. Porque eu sou muito mais do que uma sexualidade, eu sou muito mais do que um trejeito, muito mais do que uma postura. Então eu buscava validação, E as críticas que a gente ouve ao longo da vida acabam servindo como adubo para essas memórias doídas. Então como lidar com as críticas no hoje, não tendo conseguido elaborar totalmente esse passado no qual a gente pisa constantemente? É uma pergunta que eu te faço. Será que tem resposta para isso? Você viu que surgiu uma pausa poética deu um aqui. hiato aqui, porque eu fiz a pergunta para mim, mas eu estou te pedindo para você me ajudar a responder. Porque como que eu lido com o meu eu de agora, que não está mais lá? Eu não sou mais aquele menino de 8, 10, 12, 15 anos. Hoje eu sou um homem de 44 anos de idade, o meu intelecto não é mais aquele intelecto, a minha subjetividade, a minha objetividade não é mais a mesma, os meus projetos, os meus sonhos, os meus anseios não são mais os mesmos, os meus desejos não são mais os mesmos. Mas pisar nesse território traz à tona tudo aquilo que hoje eu não sou e não quero. Mas a dor continua lá. Então por que voltar lá é revisitar a dor que está lá? Porque a dor não está aqui. Quem está aqui agora é uma pessoa, inclusive, muito bem resolvida. Que é o que eu disse, isso pra mim tá ok. Por que quando a gente visita inclusive a dor? Porque eu acho que ela não passa, né? Eu acho que ela não passa. Enquanto você falava, eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Nós temos o curso de formação em psicanálise, para quem nos assiste no YouTube, e no curso de formação em psicanálise a gente fala muito sobre isso, né? Sobre o fato da gente elaborar, mas que o trauma fica. O trauma é a marca, é a cicatriz, né? E eu não sei o quanto essa cicatriz ainda não sangra. Então, assim, quando eu revisito a minha história, e no curso de psicanálise a gente fala muito isso, por que você deseja o que você deseja? Por que você quer o que você diz que quer? Por que eu decidi pelo carro que eu decidi? Ou eu costumo fazer essa pergunta para os meus pacientes, Você de fato quer
aquilo que você deseja? A pergunta, na verdade, que eu vou responder, na verdade são várias perguntas, né? Mas a principal foi aquela que ela não conseguiu responder. Você viu que eu fiquei até sem falar aqui, porque eu não consigo te responder. Aí ele falou, essa é uma pergunta que eu faço para mim, para você me ajudar a responder. Quando a gente tem um trauma, agora entrando na questão, para vocês entenderem a questão, que a hipnose consegue responder isso aí. E ela mesma fala, olha, um trauma, se acontece, um trauma fica. E é exatamente isso. Essa dor, esse trauma significativo do passado, quando você é criança, muitas vezes vai definir muitas condutas, muitas escolhas, muitos livre-arbítrio, muita questão de você viver a sua vida. E essa pergunta é, como que eu faço para revisitar o passado e não ter mais essa dor? A hipnose, através de uma técnica chamada regressão de idade, que funciona muito, ela consegue revisitar esse trauma, revisitar esse episódio, essa situação, esse fato, independente do tempo, desde a barriga da mãe, 0 anos, até a idade que aconteceu o fato. E nós conseguimos, através dessa técnica, dar um novo significado, ressignificar esta situação traumática. Então a hipnose trabalha muito essa questão de ressignificação, dar um outro significado. Quando você dá um outro significado para esse episódio, para esse trauma, essa situação, você dá um novo sentimento. Se você tem um trauma, normalmente você tem um sentimento ruim, de dor, muitas vezes até mais forte. Você acaba tendo taquicardia, dependendo do que você passou, medo, fobia, enfim. Então, quando você consegue, através de técnica adequada da hipnose, revisitar, fazer até uma regressão e revisitar essa situação, e você muitas vezes perdoar uma pessoa que te traumatizou, por exemplo, você entender muito mais quando você revisita essa situação e dá um novo significado para ela devido a esse entendimento que você não tinha, você consegue dar um novo significado automaticamente, você consegue não ter mais aquele trauma como era antes. Ele vai ficar na sua memória sempre. Tudo que acontece fica registrado na sua memória. Não existe apagar a memória. Existe dar um novo sentido ou significado e sentimento para essa situação. O perdão inclui muito nisso. Então, essa é uma resposta que a hipnose consegue